Os cubanos que participaram aqui no Brasil do Mais Médicos foram mandados para a Venezuela. No Brasil, eles atuaram como cabos eleitorais do PT, sobretudo em 2014. A revelação está em uma matéria da revista Cruzoé. Em depoimento, a médica cubana Tatiana Carvalho Gomes revela, abre aspas, o coordenador da OPAS e os agentes do G2, que é o Serviço de Inteligência Estatal Cubano, nos mandaram falar bem do PT para os pacientes. Também tínhamos que dizer que se Dilma Rousseff fosse embora, nós iríamos juntos. Na estimativa da OPAS, 62 milhões de brasileiros chegaram a estar cobertos pelo programa Mais Médicos. A maior parte dos que foram atendidos, cerca de 80%, era de baixa renda. Eles conversaram com os doutores dentro de suas casas ou nas salas dos postos de saúde. Trata-se de uma força eleitoral gigantesca. E aí, Augusto, esse destino dos médicos cubanos agora indo para Venezuela? Só confirma o que denunciamos desde o primeiro momento, né? A importação de jalecos cubanos que resultou na proclamação da escravidão aí feita pela Dilma Rousseff, com esse programa Mais Médicos. Os cubanos não têm o que exportar, eles exportam gente, tá? Foi vergonhoso o conteúdo do acerto feito pelo Brasil envolvendo Cuba e essa OPAS, aqui que está aqui, tá? É um organismo político que faz campanha o tempo todo utilizando a figura do médico. Convém lembrar que nas cidades desprovidas de atendimento à saúde decente, historicamente quem fazia o papel do médico improvisado foi sempre o farmacêutico, que sempre explodia nas urnas quando se candidatava a vereador, dava um prestígio político tremendo. Agora virou médico cubano. Isso aí, porque se você tem médico numa cidade, ele já tem um eleitorado garantido. O médico cubano vinha fazendo essa propaganda para Dilma Rousseff, né? O presidente Bolsonaro acabou com essa agressão violenta aos direitos humanos, só declarando que ia rever o acordo em favor dos médicos escravizados. Aí o governo cubano resolveu deslocar o navio negreiro para a Venezuela. Diga, Lu. Agora, o problema é que o Mais Médicos é um programa super importante que foi desvirtuado, né? Foi pensado de forma errada, na verdade. Mas é um programa que está se consolidando. Os cubanos foram embora, eram 8.500 vagas. 7 mil médicos brasileiros já se inscreveram, já estão nas localidades. Então, o que está acontecendo? Os brasileiros estão substituindo esses cubanos, então não vai ter aquele terrorismo de que aí ia ficar sem médico, a população ia ficar desassistida. O programa é um programa bom. Agora foi utilizado de forma indevida. Isso realmente foi um avanço, inclusive para os médicos brasileiros. Eles estão satisfeitos, estão indo. Tem ainda muita crítica de que, por exemplo, reserva para os distritos indígenas, não tem médico querendo ir para lá. O governo vai ter que, então, arrumar uma outra solução. Pensa-se aí mandar o pessoal do Exército, se os profissionais com diploma no exterior, se eles não ocuparem essas vagas. Então, esse último edital do Mais Médicos ainda está acontecendo, então ainda tem possibilidade de preenchimento das outras vagas que ainda não foram preenchidas. Mas, Lu, basta criar um plano de carreira. Você usando o salário pago aos cubanos, você já oferece uma renda mensal que nunca conseguiram os médicos que recém-saídos das faculdades convidados para ir para essas cidades. Agora tem. É só usar esse dinheiro. Eles estão indo. Exato, estão indo. Falta pouco para preencher as vagas. E tinha aquela coisa, né, de que médico brasileiro não queria ir. Claro que vai. O próprio governo falou isso, os médicos brasileiros não vão, a gente precisa chamar os cubanos. E não é, na verdade, isso que aconteceu. Perfeito. O programa foi feito, na verdade, para os cubanos. Fala, Caio. Essa matéria da Cruzoé, ela vem complementar uma matéria anterior da Folha de São Paulo, que denunciou a troca de telegramas entre as embaixadas brasileira e cubanas, certo? Fazendo aí todo o preâmbulo desse programa. E você vai lembrar, Augusto, que o programa Mais Médicos, ele é uma reação às jornadas de junho de 2013. Ele foi anunciado depois, só que ele já estava pronto, aguardando tão somente o pretexto social para justificar isso, que era um absurdo. Por isso, você parar para pensar, por que eles tiveram que recorrer à OPAS, né? Então, a Organização Pan-Americana da Saúde? Porque contratando
esse organismo internacional, eles fugiam de ter que passar pelo crivo do legislativo. Porque isso é um programa social muito amplo. Só para você ter uma ideia dos números, foram 7 bilhões de reais de remessas para a ditadura castrista. Só via Mais Médicos. A gente está falando, bom, e por que tanto dinheiro? Porque a gente sabe que 75% do salário dos médicos era enviado para Cuba. Eles ficavam só com 25% do salário. E as famílias dos médicos eram mantidas sob vigilância lá no regime castrista. Então não é exagero falar que o médico trabalhava sabendo que a sua família estava refém. E para muitos juristas isso é uma condição análoga à condição de escravo. Agora, para pensar, Augusto, 7 bilhões de reais. Para efeito de comparação, o orçamento da Universidade de São Paulo é de mais ou menos 5 bilhões. Tem 100 mil alunos. Aquela ilha do privilégio chamada USP, paga pelo ICMS do povo paulista, né? 7 bilhões. Quantos médicos competentíssimos o Brasil não poderia ter formado nesse espaço? Evidente. Porque a gente já falando 2013, 2018, eles já estariam no último ano da faculdade, né? E não só isso, o dado que a Lu trouxe é muito verdadeiro. Em poucas semanas, as vagas já estavam preenchidas. Faltam pouquíssimas. Inclusive no Brasil remoto, no Brasil profundo, onde muita gente achava que não ia ter médico. Então é o seguinte, a gente precisa chamar as coisas pelo que elas são. O programa, a engenharia social dele pode parecer maravilhosa, mas a gente está de novo diante de um dilema utilitarista. A gente não pode, em nome dos números, sacrificar a nossa moral, sacrificar nossos valores. O que foi feito no Brasil com Mais Médicos é uma violação dos direitos humanos, né? Especialmente à luz das alternativas que estão surgindo e, olha só, contratando mão de obra nacional.